Meu filho, ouve com atenção. Houve um tempo em que o povo de Deus retornou do exílio, trazendo consigo o sonho de reconstruir o que havia sido destruído. Eles voltaram a Jerusalém com um coração esperançoso, lembrando das promessas e do templo que um dia fora símbolo da presença do Pai entre eles. Mas o tempo passou e o entusiasmo foi se perdendo. Cada um começou a olhar apenas para sua própria casa, para o conforto, para os bens que desejavam. O templo ficou esquecido. As ruínas continuaram empoeiradas e o povo se acostumou com isso. Foi então que o Senhor levantou o profeta Ageu, um homem simples, mas cheio do Espírito, para despertar o coração da nação. Ele foi enviado para dizer: considerai os vossos caminhos. Essas palavras ecoaram como um chamado para voltar ao que realmente importa. Ageu lembrava ao povo que nada prosperava porque eles haviam colocado seus próprios interesses acima da vontade de Deus. Eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Comiam, mas não se saciavam. Trabalhavam, mas o fruto se perdia. O problema não era a terra, mas o coração. Ageu foi usado para restaurar a prioridade da presença divina. Ele os lembrou que o templo não era apenas um edifício, mas o símbolo da aliança, o centro da adoração, o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Reconstruir o templo era mais do que erguer paredes, era reconstruir a comunhão, era o retorno à obediência, à fé e ao propósito. E o povo, tocado pelas palavras do profeta, finalmente entendeu. Eles começaram a trabalhar, unindo forças, e Deus lhes disse: eu estou convosco. Como essa frase tem poder! Eu estou convosco. Era tudo o que eles precisavam ouvir. E é tudo o que você precisa saber também. Quando colocas Deus em primeiro lugar, tudo o mais começa a se alinhar. Quando priorizas o espiritual antes do material, o céu se abre sobre ti. O povo viu isso acontecer. Enquanto trabalhavam, o Senhor começou a abençoar o fruto de suas mãos. Onde havia seca, veio provisão. Onde havia desânimo, veio esperança. Onde havia abandono, voltou a habitar a glória do Altíssimo. Eu, Jesus, quero que compreendas o significado profundo do livro de Ageu. Não se trata apenas de um templo físico, mas do templo espiritual que és tu. Cada coração é uma morada que precisa ser restaurada. Muitos vivem preocupados com suas próprias construções, suas metas, sonhos, conquistas, e deixam o templo do coração em ruínas. Ageu te convida a olhar para dentro e perguntar: o altar do amor de Deus ainda está aceso em mim? Ou deixei que as distrações apagassem o fogo? Considerai os vossos caminhos. Essas palavras atravessam o tempo e ainda ressoam. Eu te chamo hoje a fazer o mesmo. Refletir sobre onde tens colocado teu coração. Muitos buscam sucesso, mas vivem vazios. Trabalham, mas não descansam. Acumulam, mas não se satisfazem. Isso acontece quando se constrói fora da presença do Pai. A verdadeira prosperidade começa quando tua vida está firmada nele. Ageu também trouxe uma promessa poderosa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa é uma profecia de restauração. Mesmo que o templo reconstruído fosse mais simples do que o antigo, Deus prometeu uma glória ainda maior. E essa glória se cumpriu em mim, quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de cada um que crê. Tu és hoje o templo vivo. Onde estás? Eu também estou. Onde me invocam, ali está o Pai, em toda a sua majestade. Quando o povo ouviu Ageu, sentiu temor e reverência. Eles sabiam que haviam se afastado, mas em vez de condenação, receberam um chamado à esperança. Deus não os rejeitou. Ele os convidou a recomeçar. É assim que eu ajo contigo também. Mesmo quando te afastas, eu te chamo de volta.
Mesmo quando te cansas, eu te renovo. Mesmo quando pensas que tudo está perdido, eu te mostro que ainda há tempo para reconstruir. A reconstrução não acontece sem esforço. O povo enfrentou desafios, críticas e desânimo, mas cada pedra colocada era uma expressão de fé, e é assim contigo também. Toda vez que oras, perdoas, serves, confias, estás reconstruindo o templo dentro de ti. Pode parecer lento, pode parecer pequeno, mas lembra-te, o que começa no invisível, logo se torna visível. E quando a obra é feita com o coração voltado a Deus, a recompensa é eterna. O Senhor disse por meio de Ageu que Ele faria tremer os céus e a terra, e que traria honra às suas promessas. Isso simboliza o poder transformador da presença divina. Quando colocas tua vida no altar, tudo ao redor é abalado, não para te destruir, mas para afirmar o que é verdadeiro. Os ventos sopram, as estruturas humanas caem, mas o que é edificado sobre a fé permanece. Ageu também falou a Zorobabel, o governador de Judá, e o chamou do Anel de Selar. Essa imagem significa autoridade, identidade e propósito. Assim como Deus escolheu Zorobabel para ser um instrumento de confirmação da sua promessa, eu te escolho para carregar o selo do meu amor. Tu és chamado a ser sinal de esperança, alguém que leva a presença de Deus onde estiver. Cada gesto teu pode ser uma pedra colocada nesse templo espiritual que eu edifico no mundo. Muitos hoje vivem, como nos dias de Ageu, cuidando de seus próprios interesses, deixando para depois o que é eterno. Mas eu te digo, meu filho, o tempo é agora. O Pai deseja restaurar a comunhão contigo. Ele quer que teu coração volte a ser morada dele. Não deixes que a correria da vida te faça esquecer de quem tu és. Lembra-te de que o maior propósito é estar em mim, porque sem mim nada pode prosperar verdadeiramente. O livro de Ageu é curto, mas sua mensagem é profunda. Ele fala sobre recomeço, prioridade e fé. Fala de um Deus que não desiste, mesmo quando o povo se distrai. Fala de um amor que insiste, que chama e que permanece. Cada tijolo colocado naquele templo foi um símbolo de arrependimento e esperança. Assim também é cada passo que dás em direção à presença de Deus. Cada oração tua é um tijolo. Cada ato de fé é uma parede que se ergue. Cada lágrima derramada é como a água que purifica o altar. E quando a construção se completa dentro de ti, eu habito plenamente. Então o templo brilha não por causa do ouro, mas por causa da minha glória. E essa glória não se apaga porque é eterna. Hoje, convido-te a olhar para o templo que há dentro de ti. Talvez esteja em ruínas, talvez precise de restauração, mas ainda é o lugar escolhido para minha presença. Começa hoje a reconstruí-lo com amor, fé e obediência. E lembra-te sempre, eu estou contigo. Assim como estive com o povo nos dias de Ageu, também estarei contigo até o fim. A glória da última casa, a glória da tua vida restaurada, será maior do que tudo o que já viveste. Crê, trabalha com fé e deixa que o Espírito Santo te conduza, pois o melhor ainda está por vir.